Linha de Frente. Olá, está começando agora mais um Linha de Frente. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou Danúbia Braga e agradeço a todos pela companhia. No programa de hoje, vamos debater alguns dos assuntos que agitaram o Brasil e o mundo nesta semana, com destaque para as primeiras sondagens eleitorais deste ano e o caos na geopolítica global, com guerras e disputas de poder. E olha essa bancada que me acompanha, a jornalista e doutora em ciência política, Deise Ciocari, a economista e especialista em finanças, Laura Pacheco, a doutora em relações internacionais, Karina Calandrin, e a advogada Cíntia Nunes. Sejam bem-vindas, meninas. Obrigada. Olá, obrigada. Bom, o ano mal começou, mas já temos uma pesquisa eleitoral fresquinha, de olho na disputa pela presidência da República em outubro. E Lula continua favorito, lidera os 7 cenários avaliados pela Quest. Flávio Bolsonaro se consolida como uma opção para a direita e é o segundo mais citado nas sondagens de intenção de voto para o primeiro turno. Mas, por outro lado, nas simulações de segundo turno, a situação muda um pouco. Lula ainda vence em todos os cenários analisados, mas Tarcísio é quem vende a derrota mais caro e tem o melhor desempenho individual. Então vamos acompanhar alguns desses cenários juntos. Lula contra Flávio Bolsonaro, o presidente tem 45% das intenções de voto contra 38% do senador, né, em 7 pontos percentuais. Aqui haveria o menor patamar de indecisos, apenas 2%. Já Lula contra Ratinho Júnior, o petista tem 43% contra 36% do governador do Paraná. E mais um cenário para a gente avaliar, Lula, o presidente, né, venceria o governador goiano por 44% a 33%. Lula contra Ronaldo Caiado. Já na avaliação de Lula contra Zema, esse é o cenário mais fácil para Lula, que venceria o mineiro por 46% a 31%. Quando a gente faz uma outra análise de Lula contra Tarcísio de Freitas, aqui seria a vitória mais apertada, né? Com o melhor desempenho da direita, o presidente teria 46% contra 39% do governador paulista. Bom, para começar, Deise, eu vou perguntar para você. Pensando nesse último cenário que a gente viu de Tarcísio, Lula e Tarcísio, você acha que, de certa forma, ele perdeu o timing? Danúbia, não. Eu não acredito que tenha perdido o time. O que eu acho que acontece? Obviamente, a gente tem um cenário aqui em que o ex-presidente Jair Bolsonaro, que ainda detém o maior capital político da direita no Brasil, ele transfere esse capital para o filho dele, o Flávio. Então, como é uma transferência de capital político muito forte, é normal que a gente veja o Flávio tão bem nas pesquisas de intenção de voto. Mas tem um ponto que eu considero fundamental aqui. A última eleição presidencial, ela foi uma eleição onde a pauta ideológica ela veio muito forte, porque a gente tinha aquele questionamento ideológico, PT contra a direita, uma questão moral e cultural muito forte. Só que agora a gente tem outro cenário. A gente tem aí um cenário de 4 anos de mandato do presidente Lula. Então, essa eleição ela vai ser uma eleição que vai abordar gestão. Então, o outro candidato ele vai ter que ter algum componente de gestão para mostrar. E é por isso que essas pesquisas que nós vimos agora, elas mostram o Tarcísio com mais vantagem no segundo turno, porque ele tem a questão da gestão que deve entrar em competição com o presidente Lula. E é aí que eu acho que o Flávio perde o timing, o Flávio perde a força. Tem muito ainda para a gente ver até a indicação realmente do nome da direita, né? Se serão vários nomes, se vai ser só o Flávio ou se entra o Tarcísio de vez. Mas eu penso que para a direita seria melhor entrar um nome que tivesse um retrospecto de gestão para contrapor o presidente Lula nessa eleição, pelo menos. Mas, Deise, você acha que a gente não tem também ainda um componente ideológico? Acho que isso não sai nunca de... Não sei, achei bem interessante sua colocação, mas acho que nunca isso saiu no Brasil. Se a gente tem Lula de um lado e quem quer que seja da direita de outro, acho que isso nunca sai de pauta, não vai. Né? Tanto é que a gente fala muito, e tem vários livros, até um livro bem importante que fala sobre isso, que é a Biografia do Abismo, que fala que a questão da polarização no Brasil ela está solidificada. Acabou, não tem mais essa questão. É óbvio que o componente ideológico vai entrar. Mas aí tem uma questão até sociológica que a gente avalia muito, que é assim, você teve na última eleição presidencial uma questão carismática muito forte. Sim, Lula e Bolsonaro. Essa questão carismática, na política, historicamente, ela precisa de uma transição
para racionalidade. E foi isso que o Lula fez. O Lula saiu daquele carisma da última eleição e veio para a racionalidade. Então, o candidato da direita, ele precisa fazer esse mesmo movimento para ter elementos para contrapor. É um concreto contra concreto. Exato, agora, né? Exatamente. Não são só questões. Muito interessante. Me fiz inteligível, então é isso. Eu vou chamar a Laura para essa conversa também, Laura, porque a gente não tem proposta ainda para analisar, né? A gente só tem nomes nesse momento. Sim, nós não temos propostas ainda. A gente tem possíveis nomes também que ficam aí rondeando aí para a gente poder tentar entender quem que pode ser, né, os futuros fortes candidatos. Eu ainda vejo que é cedo para a gente conseguir ter alguma constatação de fato, mas eu concordo bastante com a colocação da Daisy, de que eu vejo que agora a cobrança vai ser por talvez uma gestão mesmo, pensar em resultados, vão querer pensar também no como que está o cenário econômico e político, não apenas a nível nacional, mas eu vejo que a pauta dos impactos internacionais na nossa economia tem trazido uma relevância absurda nesse último ano. E eu vejo que o Lula, de forma muito ali estratégica, ele tem se posicionado muito em relação a isso, tanto de ele coloca um pezinho na direita, um na esquerda, ele negocia com a direita, ele vai lá e fala que é um apoiador da esquerda. Então eu vejo que até nesse ponto o Lula também já percebeu de que ele tem que estar muito antenado. Eu acredito que essa questão das pautas internacionais também vão começar a tomar ali um certo protagonismo que não se tinha anteriormente e agora já começa a fazer parte das rodas de conversa dos cidadãos brasileiros comuns. Eu quero concordar com a Laura nisso, porque a gente já vê esses temas internacionais aparecendo desde 2018. Então, só que o problema é que eles são muito rasos. Infelizmente, a discussão ela é muito rasa. Então fica aqueles que apoiam os Estados Unidos, aqueles que apoiam Venezuela, e agora ainda mais com essa atual intervenção dos Estados Unidos na Venezuela, isso é introjetado na política doméstica brasileira. Então nós vemos aqueles que apoiam um lado, apoiam o outro, isso com candidatos políticos brasileiros usando bandeiras literais, bandeiras de países em manifestações. Então a gente vê bandeiras de Israel em manifestação de candidatos da direita, bandeiras da Palestina com candidatos da esquerda. Então eu acho que concordo com a Laura, eu acho que esse tema vai sim continuar sendo discutido e vai aumentar no debate político, mas infelizmente na polarização. Agora a gente separou um trecho do Flávio Bolsonaro, vamos ouvir o que ele disse. Eu acho que o resultado ainda não reflete bem a realidade, não é o que as nossas pesquisas internas estão mostrando. Não existe aquela distância entre eu e o Lula que a Quest mostrou no nosso acompanhamento, mas isso pouco importa. E graças a Deus, até as pesquisas como a Quest mostram um crescimento gigantesco, rápido, consolidado, não apenas com o eleitorado que se diz bolsonarista, mas inclusive com o eleitorado que se considera nem de esquerda e nem de direita. E isso para mim eu acho que é importante, esse é um dos objetivos, é mostrar, né, que o Flávio Bolsonaro está ali realmente disposto a não apenas falar da boca para fora, mas praticar uma união, porque é isso que vai tirar o Brasil de ir para o caminho das trevas com o atual governo. Deise, eu queria conversar com você, porque pensando na proximidade de Flávio, Eduardo Bolsonaro com Donald Trump, isso pode ajudar, pode atrapalhar? De que forma você avalia que eles vão, de certa forma, utilizar essa proximidade? Olha, essa proximidade agora ela teve aí uma pausa, né? Ela estava mais forte no ano de 2025, inclusive alguns representantes, filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro utilizaram bastante, mas fato é que agora o Trump, inclusive, fez alguns acenos ao presidente Lula, então eu acredito que essa pauta especificamente, se ela aparecer, como meus colegas falaram aqui, ainda é muito cedo para a gente definir pautas para as eleições, mas falando da relação com o Trump, se ela aparecer com esse desgaste, eu acredito que não vai ser muito positivo para a direita, não. A gente ainda tem algumas relações internacionais, diplomáticas, que precisam de respostas em relação aos Estados Unidos, tarifaço, visto, enfim, até para a gente poder ter uma noção de como que isso vai aparecer no debate eleitoral, mas por enquanto não seria positivo para a direita, não.
Bom, a gente segue nesse assunto porque a direita ainda segue bem dividida, né, com atritos constantes, enquanto Flávio vai ali se consolidando como uma alternativa eleitoral. Chamou a atenção nessa semana as manifestações de duas mulheres. Michele Bolsonaro, que republicou um vídeo de Tarcísio em que ele adota ali um tom de pré-candidato à presidência. E aí, horas depois, a primeira-dama do estado de São Paulo, Cristiane Freitas, fez um comentário em uma postagem, né, de Tarcísio, abre aspas, nosso país precisa de um novo CEO, meu marido. Bom, para conversa agora, eu vou chamar a Laura. Laura, o que você acha? Porque, além disso, teve uma curtida da Michele Bolsonaro nesse post de Cristiane Freitas. Foi interessante esse posicionamento e é bastante oportuno essa fala do CEO. Por quê? O que é um CEO? Ele é um diretor executivo de um negócio. Então, essa ideia de trazer uma mentalidade da iniciativa privada para uma gestão pública. Então, eu vejo que essa movimentação é bastante interessante, até que tenha tido ali a curtida da Michele, né? A gente nunca sabe de fato quais são as conversas que acontecem nos bastidores, mas voltamos até ao que foi trazido no início aqui da nossa conversa, de que é começar a distanciar tanto uma vitória com base no carisma e começar a olhar para um pouco uma vitória com base no pensamento de gestão. Até porque, em questão de figura carismática, o Tarcísio ele não é considerado uma figura, um ícone de carisma em relação ao público em nível nacional. Mas quando se trata com essa ideia de talvez ser o cara do negócio, aí começou ali a ele ter vantagem no discurso. Cíntia, e você? Como que você avalia? Isso pode gerar alguma rusga dentro do clã Bolsonaro? Olha, uma atividade, assim, praticamente de predestinação, né? Eu vou dizer o seguinte, achei muito interessante a fala da Laura, porque realmente o Tarcísio, só puxando esse gancho, ele não é uma figura carismática no sentido de popularesco, o que, ao meu ver, é muito bom. Porque acho que passou da hora de que o eleitor vote com base, quase como se estivesse escolhendo o seu ídolo, né? O que a gente precisa é de um gestor. Mas sabe o que eu lembrei agora? Você falou muito bem dessa questão dele não ser popularesco, mas vocês lembram que logo que ele assumiu o governo do estado de São Paulo, ele fez alguns gestos bem dramáticos na inauguração de obras, exatamente, mas batendo não ficou legal. Mas eu acho que ele desacelerou, né? Mas mostrou que ele pode, sim, se ele quiser, ele pode. Ele deu uma descolada disso e é bem lembrado. Mas dentro da pergunta da Nubia, eu penso que talvez sim, desde que a gente tem conversado disso, desde que saiu a candidatura do Flávio, que ficou, será que o Tarcísio realmente não vai? E eu sempre fiquei com essa dúvida, sabe? Nunca me convenceu exatamente que ele ainda não possa se lançar. Eu até, e como se disse aqui o tempo todo, está muito cedo, e está muito cedo sim, porque uma coisa é o comentário do pré-jogo, outra coisa é a bola rolando. A hora que a bola rolar é que a gente vai ver, não tem gente, nenhuma pesquisa que seja capaz de antecipar a realidade das coisas ao meu sentido. Então, pode sim, porque há interesses que são conflitantes. Infelizmente, a gente tem no Brasil ainda, isso falando dos políticos, ao meu ver, de uma forma geral, não se pensa exatamente na população brasileira. Então, você vai por nichos, eu vou defender o meu nicho, quando o interesse deveria ser interesse público. Enquanto a direita no Brasil não se unir, a gente vai ter a esquerda abrindo o seu protagonismo. Goste ou não goste, é a regra do jogo, né? É até interessante o teu posicionamento de ter trazido, porque recordando lá na época em que o Bolsonaro venceu as eleições, quando começou o burburinho, eu não acreditava que ele tinha quórum para poder se eleger. Posso falar uma coisa para vocês? As minhas pesquisas indicavam que ele ia se eleger. Cássio Zayman acompanhou muito minhas pesquisas. A gente tinha um relatório, porque tinha um levantamento qualitativo muito forte, falando justamente disso que você falou, da polarização. Então, como tinha uma esquerda muito forte, a gente precisava de uma direita forte. A direita forte naquele momento era ele. Era impressionante. E a gente tem hoje? Você acha que a gente tem, Denise? Eu acho que não. Eu acho que hoje teria que ser alguém ungido pelo Bolsonaro. Isso é fundamental.
tal, tem que ter a mão dele. E aí construir isso. O Flávio tem, né? Olha a força que o Flávio aparece nas pesquisas, isso é impressionante. Né? Em algumas ele cola no Lula ali, né? A gente tem outros governadores que mal começou, né? E Exato. mal começou como Mas candidato. Aí precisa da questão administrativa. Sim. É Daria uma casadinha, tipo um candidato a vice, o outro... Eles não vão aceitar. Mas seria uma opção, né? Uma união. E o Ratinho seria um ponto ali um pouco mais... O Ratinho, acho que precisaria ainda ficar muito conhecido nacionalmente. Né? O Tarcísio já tem aquela coisa de governar o maior estado, o estado mais forte do país. Tanto o Zema quanto o Ratinho, eles ainda precisam desse desafio. Né? O Zema agora deve sair do cargo justamente para percorrer o país e tentar ganhar uma capilaridade. Né? É um desafio, assim. Acho que o Ratinho, quem sabe... Minas é um estado que sempre define eleições. Quem ganha Minas ganha o Brasil. É importante a gente ter isso em mente. E vamos seguindo, porque este sábado, né, dia 17, é um marco para as relações comerciais e diplomáticas do Mercosul e da União Europeia. Os blocos assinaram, enfim, após décadas de negociações, um acordo comercial que prevê a redução ou eliminação de tarifas, além de estabelecer regras claras, né, para importações e exportações. O tratado cria a maior área de livre comércio do planeta, com impactos principalmente no agronegócio e na indústria. Após a assinatura, os parlamentos nacionais ainda devem analisar o acordo. Bom, a expectativa do governo brasileiro é de que as mudanças comecem a valer efetivamente no segundo semestre deste ano. Falo então com a Karina, porque depois de 25 anos desse acordo, esse acordo de livre comércio vai ser destravado, é um ganha-ganha, mas ambos os blocos têm benefícios. Agora, o que eu queria entender é que se a atual geopolítica fez com que a União Europeia acelerasse esse acordo com uma mudança de postura de alguns países. Sim, isso colaborou, isso por conta dos conflitos que nós vemos no mundo, né? Existe uma redefinição internacional, nós não estamos mais no mesmo mundo dos anos 2000, dos anos 2010, isso é muito importante compreender. Às vezes a gente acha, né, isso de uma maneira, no senso comum, que as relações internacionais funcionam da mesma forma que funcionavam há 20 anos atrás, e elas não funcionam mais. Então a gente vê a forma como os Estados Unidos agem, como a Rússia age, como a China age, e a União Europeia foi ficando para trás. Então, a forma que a União Europeia encontrou, né, de tentar se tornar um pouco mais competitiva no mercado internacional foi também se aproximar do Mercosul, que era, né, essa iniciativa ela não é nova, tem já 25 anos de uma tentativa de assinatura desse acordo. Só que há 25 anos atrás, a União Europeia estava no seu auge, né? Então, naquele momento não era favorável para eles. Hoje é. Só que vamos lembrar que, como, né, citado, ainda não está em vigor ainda. Por quê? Porque temos uma fase agora de internalização desses acordos. Então, cada país, tanto do Mercosul quanto da União Europeia, precisa internalizar esses acordos dessa zona de livre comércio. E ainda temos restrição, principalmente da França. A França é ali o calcanhar de Aquiles desse acordo, tá? Os franceses, principalmente ali os produtores agrícolas, não querem esse acordo porque eles não conseguem competir com a nossa produção agrícola, principalmente, né, dos países do Mercosul, com destaque para o Brasil. Então, isso para eles seria uma quebra, né, vamos dizer assim, em termos, né, leigos, uma quebra para o sistema agrícola deles. Então, eles não seria favorável. E no sistema, né, do Parlamento Europeu, eles precisam de um número mínimo para atingir. No Conselho Europeu, precisam de unanimidade. Então, se a França não aceitar, assim como eles tentam convencer outros países, como a Bélgica, por exemplo, se eles conseguirem, né, angariar esse número de países, o acordo não vai para frente. Laura, a invasão dos Estados Unidos na Venezuela, a dependência de produtos da China, fizeram ali com que a União Europeia voltasse a se olhar para o Mercosul e para não ficar para trás também? Olha, faz muito sentido, sim, essa relação, viu? Eu vejo que a gente tem ali... Bom, isso aí até eu estou aqui com a professora em relação ao mercado internacional. Pode ter, sim, alguma relação, se for pensar nesses conflitos que começaram a ter relacionados tanto a essa... Porque o mundo ele é muito dividido, se a gente for parar para pensar, né? A gente tem grandes polos, aqueles que são da América, da Europa, a Ásia
e existe ali um jogo de poder e quem que está do lado de quem no meio desse jogo. Então, pode sim ter feito bastante sentido que uma coisa tenha casado junto com a outra. É sempre importante pensar que em termos econômicos, não é por acaso que a França tenha ficado preocupada em relação a essa possível acordo, porque ela vai perder competitividade do mercado interno dela. Mas aqui no Brasil a gente também tem um ponto aí que pode ser a favor da França, né? Que é a questão de que, quando se trata de produtos mais transformados, infelizmente, o setor produtivo, industrial brasileiro, ele se enfraqueceu muito dos últimos anos para cá. Então, nesses acordos comerciais, a gente também começa a ver que, para o Brasil, existe, claro, nós como mercado consumidor, a gente pode ver com muitos bons olhos, de pensar, nossa, que legal, os produtos europeus vão chegar aqui mais barato, mas será que o dono da indústria brasileira, ele vai ver também com esses bons olhos? Porque ao mesmo tempo que, como produção agrícola, a gente ganha, até porque somos um país tropical, geograficamente a gente tem uma vantagem imensa para sermos um país agrícola muito grande, muito representativo, se for comparar com um país que tem um inverno mais severo que o nosso, por exemplo. Mas tratando ali de alguns outros setores, de alguns outros tipos de produto, pode ser que o Brasil perca competitividade. E sim, acordos econômicos têm tudo a ver com esses jogos de interesses políticos, que é quem é que manda no mundo aqui, e também com grandes transformações que a gente foi tendo depois da Segunda Guerra, depois da Guerra Fria, em que vai aí cada um querendo a manutenção da sua hegemonia e outros também querendo participar dos novos clubinhos que vão se formando no mundo. Então ali tem muita coisa envolvida, não apenas em questões econômicas, mas que também, claro, que bate nesses grandes eventos políticos. Bom, ainda com os olhos voltados para o mundo, né? Lula e Putin conversaram por telefone sobre a situação da Venezuela. O encontro foi confirmado pelas diplomacias dos dois países e na conversa eles trataram de temas como garantia da soberania e os interesses nacionais da Venezuela. Os dois líderes concordaram em tentar uma redução na crise que atinge a América Latina. Nos últimos dias, Lula vem reforçando os encontros com líderes mundiais e já teve diálogos com a mexicana Cláudia Sheinbaum, também com o canadense Mark Carney e também com o colombiano Gustavo Petro. E aqui um lado alarmante sobre a situação da Venezuela é que 6 em cada 10 brasileiros temem que Trump faça o mesmo no Brasil. A maioria dos entrevistados na pesquisa Quest indicou que o Brasil deveria ficar neutro nessa briga. Bom, para essa conversa, Cíntia, como que você avalia, então, essa conversa e esse cenário diante dessa posição, esse receio dos brasileiros? Bom, embora essa questão se enquadre muito mais, assim, existe um medo que é um medo quase nato, né? Porque a gente vê acontecendo no país do lado, então a gente fala, meu Deus, será que o Trump vai vir aqui também pegar a gente, né? Vai levar o Lula embora? Tem gente até comemorar, tem gente que achar ruim, mas de fato, eu penso que esse medo ele não é necessariamente, é um medo mais leigo do que um medo real, concreto, jurídico. Em termos não leigos, eu não acredito que a gente tenha um cenário nem de longe perto disso. Acho que o Brasil já experimentou as sanções e até o presidente Trump já até mostrou que veio em relação ao Brasil, né? Colocou ali, sobretaxou tantas coisas, deu o seu passinho para trás. Então, eu acredito que as nossas sanções elas venham mais no campo econômico do que propriamente. Agora, a gente sabe também que não é impossível se colocar muita coisa a perder quando se fala demais. Então, realmente, talvez, se o presidente Lula começar a se colocar muito como protagonista e se colocar aí como alguém contrário, talvez isso venha abalar. Eu não sei até se isso não tem já um início nessa questão da restrição do visto de imigração, onde o nosso país foi lá incluído junto com os 70 e tantos. Já não sei se isso não vem nessa direção dessas interferências, muito em que pese, né? Eu sei que é uma pauta que a gente vai talvez discutir ainda hoje, mas que o Brasil tenha um resultado, um histórico de imigração ilegal muito grande para aquele país. Mas eu penso que sim, se houver uma interferência muito pesada do presidente Lula, eu acredito que a gente possa sofrer algumas consequências. Mas, humildemente, não acredito que seja a mesma coisa que aconteceu com a Venezuela. A ver o que as minhas amigas pensam. Bom, a gente pega esse gancho justamente falando sobre os vistos, né? Porque muita gente ainda está de férias, mas se alguém precisar ali e com urgência para os Estados Unidos e ainda não tem o visto de entrada,
pode ter um problemão. Isso porque o governo de Donald Trump decidiu congelar a emissão das autorizações para cidadãos de 75 países, entre eles o Brasil. Em uma postagem, o Departamento de Estado confirmou que a suspensão é temporária, valerá até que os Estados Unidos tenham certeza de que esses estrangeiros não vão extrair a riqueza do povo americano. A medida, então, não deve valer para turistas, mas o processo como um todo deve ficar mais complicado, que pode, inclusive, atrapalhar os planos, né, de quem pretende para o país do Tio Sam, justamente em ano de Copa do Mundo. Daisy Siocari. Impacto para os brasileiros que são alucinados por futebol, apaixonados por futebol, e também terá reflexos econômicos, né? Dentro até mesmo dos Estados Unidos mesmo. Tem um fator importante nessa notícia que é esse bloqueio ele não vale para visto de turistas, né? Então, eu acredito que não deva afetar diretamente quem vai para a Copa, mas fato é que o Trump ele já bloqueou, acho que 100 mil vistos nesse último ano, né? Então, isso obviamente acaba tendo um impacto financeiro. O que ele quer é ir ao encontro daquilo que ele sempre falou, né? De fazer a América grande novamente. Então, ele quer priorizar os americanos. E é uma característica que a gente tem visto nesse mandato dele, que ele aperta a corda até onde ele pode, né? E depois, de repente, ele solta ela, né? Isso tem ficado muito claro em todas as questões em que o Trump entra. Eu acredito que durante a Copa o brasileiro não vai sentir tanto efeito, mas é um recado muito claro, né? Então, se alguém estava com alguma estimativa de ir para os Estados Unidos, de trabalhar, de estudar, acho que a partir de agora pode esquecer, mas eu não vejo assim tão caos para quem vai visitar o país. E aí, pegando essa questão do Putin que tu estava falando, eu acho que tem um ponto que o Brasil peca, e aí peca em tudo, que é o custo reputacional das relações. Como que você vai falar de Venezuela com Putin? Exato. Que está isolado do Ocidente, está isolado do Ocidente, entende? Né? Eu queria até comentar sobre isso, né, fazendo gancho com todo esse assunto, que não sei dizer se é um reflexo, a questão do visto, né, podia já estar planejada antes, né? Pode ser que seja um reflexo, mas eu concordo plenamente. Eu acho que a política externa brasileira, neste governo Lula III, tem pecado muito nessa construção de relações que, na verdade, tem estabelecido uma polarização nas relações internacionais como um todo. Não precisa ser o melhor amigo do Donald Trump, não precisa, né, gostar do Donald Trump, mas o Brasil ele tem que se relacionar bem com qualquer presidente. Só está ideológico, né, Karine? Exato, só está ideológico, é uma política externa ideologizada. Então, o que acontece é que os BRICS, por exemplo, que é claro, um bloco que tem um potencial econômico para o Brasil muito importante, se tornou um palco de disputas ideológicas. Então, chamar o Putin para conversar sobre Venezuela tensiona as relações com os Estados Unidos, que nos prejudicam. Exato. Eu até acho que o Brasil pode ser um protagonista, mas tem que ser um mediador. E o mediador ele tem que ser neutro, ele tem que ser visto como neutro pelas partes. Quando chama o Putin para conversar, perde a neutralidade. Se as nossas relações com os Estados Unidos já estão, né, estremecidas, vão estar ainda mais estremecidas depois dessa conversa. Então, eu acredito que é um erro na posição brasileira. O Brasil perde um potencial imenso que tem de ser um mediador, de ser um país, como sempre foi, pacífico e atento ao direito internacional. Não, e aí, só para concluir, assim, indo ao encontro do que você falou, o Brasil não ganhou protagonismo real nessa crise, não teve contrapartida econômica nenhuma, ou seja, não teve vantagem nenhuma, só teve um desgaste ideológico, que daí a gente não vai saber se teve consequência em relação aos vistos, mas não teve nenhuma contrapartida positiva, foi um desgaste ideológico. Porque essa não conversa. Pensando no país, né? Exato. Mas, gente, a gente está falando do país que tem uma das maiores reservas de petróleo do planeta. Então, é aí que a porca torce o rabo. Porque assim, ó, é uma reserva de riqueza muito grande e de interesses enormes e genuínos das grandes partes e desses rivais já históricos que é Estados Unidos e Rússia. Eu desconfio até que o Lula deve ter, sim, uma relação diplomática ali nos bastidores com Donald Trump. Eu desconfio até de que ele sabia que essa operação estava acontecendo para fazer a captura. Talvez ele já tinha essa informação, não que ele
mas talvez aquela informação já estava o conhecimento de que ia acontecer. E ali, no meio também dessa questão dos blocos econômicos, das relações ali políticas e diplomáticas, ele precisou se posicionar de alguma forma. Ele precisou se posicionar e essa ligação do Putin não foi por acaso e não foi tendo empatia aos venezuelanos. Foi porque ali está uma das maiores reservas de petróleo do planeta. Cíntia, você acha que, querendo ou não, também essa questão dos vistos, ela, de certa forma, afeta a política interna dos Estados Unidos? Olha, nesse primeiro momento, não sei se exatamente afeta mais do que já vem afetando toda a política migratória. Porque nos Estados Unidos também agora a gente vai encontrando ali uma dualidade dos opositores ao Trump que vão pegar toda a bandeira contra violação de direitos humanos, a questão, né, de como essa saída dos imigrantes ilegais e mesmo alguns que estavam em fase de legalização. Então, eu acredito que, nesse sentido, tudo que o presidente Trump fizer vai ser utilizado pela oposição como bandeira contrária. Mas por quê? Porque ela também é polarizada, talvez não da mesma forma como nós, mas também é. E a gente já vê esses desgastes em alguns estados, em algumas movimentações, então isso também vai acontecer. Mas eu imagino, inclusive, que talvez a oposição internamente ao presidente Trump venha dizendo que essa medida afeta também economicamente. Porque a gente, quando fala do imigrante, a gente não tem só o imigrante legal. E a gente tem um histórico de brasileiros que são investidores nos Estados Unidos. E que o brasileiro injeta muito dinheiro lá, não só pelo turismo. Então, se dados forem levantados e forem apresentados que economicamente o país está perdendo, como a Laura já disse aqui, o que movimenta o mundo é o dinheiro. E não é diferente nos Estados Unidos. Inclusive, o próprio presidente Trump trabalha nesse sentido. Ele coloca todas as suas atividades como base no que vai trazer de bom para o país. Então, nesse sentido, se for ali apurado que vai trazer um desgaste econômico, sim, vai também desgastar economicamente e politicamente, ao meu ver, na política interna americana. E eu acho que talvez também tenha tido ali nessa decisão um pouco, acho que ele espiou um pouquinho pro terreno do vizinho, lá no Canadá, e pensou, olha ali, eles tiveram alguns problemas nessa questão também de muitos imigrantes, de fato, os gastos públicos também têm que atender ao imigrante. E só que os Estados Unidos, ele, né, há muito tempo, ele tem sido ali o lugar em que muitas pessoas iam como um sonho de vida para buscar uma vida melhor e, de fato, usufruir dos serviços que eram oferecidos pela conjuntura econômica daquele lugar. E é muito interessante que nessa altura do campeonato, do que se tornou os Estados Unidos, o imigrante ele é praticamente protagonista dos serviços mais básicos, assim. Então, até todo esse posicionamento mais pesado do Donald Trump, ele tende a trazer uma tendência inflacionária para os Estados Unidos, mas eu vejo também que essa preocupação dele tem relação a querer se impor, né, querer impor poder, querer fazer barulho, dizer quem manda aqui sou eu. E talvez também até pensar, olha o que meu vizinho fez e olha só no que aconteceu, eu vou aqui usar os meus argumentos para dizer que eu vou começar a dar uma segurada. E se a gente for parar para pensar em ciclos econômicos e políticos, parece que é um pouco assim, né? Eu afrouxo, eu tiro, eu dou uma aliviadinha e depois eu já começo a secar um pouco aqui o que eu tinha entregado para você. Então eu vejo que as coisas caminham um pouco desse jeito também. Eu acredito que essa ação, né, do Donald Trump e do seu governo, né, de cercear esses vistos, apesar de não afetar visto de turismo, ele deve recuar de alguma forma, porque o turismo nos Estados Unidos não voltou ainda aos patamares pré-pandemia. Isso afeta muitos setores, né, não só o setor de turismo diretamente, e impacta, por exemplo, já escutei de muitos brasileiros que não pensam mais nos Estados Unidos como um destino primário, sendo que os brasileiros, né, sempre gostaram de visitar os Estados Unidos como um sonho. Então, apesar de não afetar o visto de turismo, eu acredito que muitos pensarão duas vezes em visitar os Estados Unidos por conta dessas ações que o governo de Donald Trump tem tomado. Bom, agora a gente volta os olhos aqui para o cenário nacional. A Polícia Federal deflagrou mais uma operação contra as fraudes do caso do Banco Master. Agentes foram às ruas cumprir mandados de busca e apreensão em endereços ligados a Daniel Vorcaro e parentes dele. O empresário Nelson Tanuri e o investidor João Carlos Mansur, ex-presidente da gestora de fundos REAG,
Investimentos também estão ali entre os alvos. A operação foi autorizada pelo ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal. No entanto, ele criticou a falta de empenho e a demora da PF em realizar a operação depois dos mandados serem cumpridos. Toffoli também determinou que todas as provas fossem lacradas e enviadas ao STF, escancarando uma desconfiança com a Polícia Federal. Em um desdobramento do caso do Banco Master, o Banco Central decretou a liquidação extrajudicial da CBSF, distribuidora de títulos que faz a gestão dos fundos da REAG Investimentos. O BC alegou que a REAG descumpriu regras legais, o que comprometeu a capacidade de operar de forma segura. A decisão, então, foi tomada um dia depois do fundador da empresa ser alvo da operação da PF. Laura, como você avalia, então, todos esses desdobramentos envolvendo Banco Master e REAG? Nossa, quando envolve muito dinheiro é porque tem muita gente envolvida e tem que ter a colaboração de muita gente também para poder fazer com que aconteça uma fraude dessa magnitude. Mas eu vejo que muitas vezes a gente não entende como que é feita uma fraude desse jeito, o que aconteceu, porque eu acredito que o cidadão comum, ele olha para aquilo e pensa, nossa, beleza, eu vi aqui que tem os culpados, mas e aí? É o seguinte, imagine você vai lá no banco, você fala com o seu gerente, você faz uma previdência privada para você ou para os seus filhos. E o que você acredita? Você acredita que o seu dinheiro realmente foi destinado para aquele investimento? Você acredita que quando você consulta o saldo, aquele saldo é verídico? Você acredita que o preço que está ali, né? Eu coloquei 100, agora tem 120, eu acredito que aquilo é verdadeiro. Então, para isso funcionar, a gente precisa não apenas da idoneidade da instituição do banco em si, mas também da boa participação das instituições, dos órgãos de fiscalização. Por isso que essa questão do Banco Master, ele vai envolver muitas nuances, porque para ele ter acontecido, teve muitas e muitas coisas envolvidas para que ela fosse possível. Por quê? Porque a gente precisa confiar nas instituições. Se eu vou lá e investir em alguma coisa, eu tenho que acreditar, né? Eu estou ali confiando que realmente está investido naquilo, que está rendendo aquele valor e que aquilo ali é verídico. Qual que é o impacto negativo que isso traz para a sociedade brasileira inteira? Isso aí é um escândalo que afeta muito o sistema financeiro nacional. Porque quando a gente tem ali um país como o nosso, né, um país representativo, então, inclusive, se a gente for parar para pensar, mesmo que nós não estejamos mais nos top 5 maiores economias do mundo, mas o mundo olha para nós e pensa, o quão confiável é o Brasil? Aí sai uma fraude dessa, o que o estrangeiro pensa de nós? O que o investidor pensa de nós? Bom, eu vou investir em alguma coisa na mão de brasileiro que faz fraude, que faz aí um monte de esquema ali para poder desviar os valores. Então, a gente acaba sendo um país desinteressante e isso pode afetar os níveis de taxas de juros aqui no Brasil. Cíntia, uma nova decisão do Toffoli determina que esse material apreendido não fique mais na PF, sim na PGR. Não seja enviado ao STF, fique na PGR. E também queria que você aproveitasse para falar sobre como fica, justamente que a Laura tocou agora no assunto, a questão dos investidores. Ficam mais desconfortáveis, desconfiados para investir? Então, assim, bom, vamos lá. No primeiro momento, só completando a informação, de fato, no primeiro instante, houve esse pedido que as provas fossem lacradas, enviadas, custodiadas ali no Supremo, mas depois houve um pedido do PGR e algumas fontes indicam até que foi o próprio ministro Dias Toffoli que, sem ser incitado a tanto, determinou depois, posteriormente, que ficassem custodiados com o Ministério Público. Segundo o que a gente tem até o momento, né, essas provas serão direcionadas, sim, ao Ministério Público, porque entende-se que é ele que dá início a investigação fica ao seu encargo, né? Então, assim, quando a gente fala de investimento, embora eu não seja economista, mas eu acredito que aqui as meninas possam até complementar, todas as vezes que há um risco qualquer do tamanho assim de uma asa de borboleta no mercado econômico, todos os investidores se arrepiam. Então isso é natural, ainda mais, como a Laura bem falou, diante de um escândalo dessa magnitude, de tudo isso. Então, no primeiro momento, o que é importante da prova é que ela esteja devidamente custodiada. Então, se ela está ou vai ainda ser encaminhada ao Ministério Público,
público, ela vai ser avaliada. E o importante, se está lacrado, é no intuito de que não haja ali nenhuma quebra nessa cadeia de custódia, de que a prova não seja de alguma forma contaminada, adulterada. Então, não penso que deva haver uma movimentação maior dos investidores por conta disso. Esta questão, essa desconfiança, ela já vem antes. No momento em que se aventou qualquer coisa, o mercado econômico já ficou arrepiado. Então, não acredito que seja por isso e não deve ser exatamente por conta da investigação. Agora, é claro, se houver algum excesso, houver alguma ilegalidade, tudo deverá ser apurado. Mas, por hora, não há, até que a gente possa dizer, nenhuma irregularidade nesse sentido. Bom, a gente muda de assunto porque vocês já imaginaram uma batalha musical entre Lula e Javier Milei ou entre Trump e Putin? Pois é, o presidente da Coreia do Sul e a premier do Japão deram nesta semana uma lição de boa diplomacia. O sul-coreano Lee Jae-myung foi ao Japão para reuniões com a primeira-ministra Sanai Takahashi. Hoje considerada uma política de linha dura, com fama de dama de ferro, mas ela já foi baterista de uma banda de heavy metal e uma das cenas inusitadas, a Jam Session, durou 2 músicas, ambas de K-pop. Dynamite, do grupo BTS, e Golden, do filme animado e vencedor ainda do Globo de Ouro, Guerreiras do K-pop. Ambos fenômenos mundiais. Os políticos trocaram elogios e ressaltaram que vem tentando ali melhorar a relação entre os países em um cenário de crise diplomática global. Karina, gosta de BTS, sabe sobre K-pop? Ou vai ficar falando, vamos seguir a nossa linha sobre diplomacia entre os países? Olha, eu não sei pouquíssimo sobre K-pop, a não ser que é uma iniciativa de soft power fantástica, que aumentou muito, né, o turismo, o PIB sul-coreano. Então, assim, é um case de sucesso quando a gente fala de soft power, é o K-pop e o K-drama e todas as os doramas, né, todas as iniciativas, né, de cultura sul-coreana, né, que hoje, né, inclusive, né, os coreanos, eles são, a gente tem um reality, né, na Netflix agora, que é que era um namorado coreano. Então, assim, né, que são brasileiras que vão para a Coreia procurar um namorado. Então, assim, para vocês terem ideia que, né, eles são agora o padrão de beleza. As minhas sobrinhas adolescentes adoram. Se pintasse um coreano ali, já virava o ideal. Sim, então, assim, realmente eu sei que é um caso de sucesso. Mas falando sobre a iniciativa diplomática, né, principalmente, eu acho que é muito interessante a gente falar, o Japão e a Coreia do Sul sempre tiveram relações muito estremecidas, né? Sempre no sentido desde da Segunda Guerra Mundial, porque a gente não lembra muito, principalmente no Ocidente, né? A gente fala muito da Alemanha nazista, mas não falamos das atrocidades que o Império Japonês fez na Segunda Guerra Mundial, principalmente com a China e a Coreia, na época unificada. E foram, assim, né, campos de concentração, invasão do território, ocupação, mortes, escravidão da população local. Então, há um ressentimento muito grande entre coreanos e japoneses e entre chineses e japoneses. Então, essa iniciativa atual demonstra que é uma forma de reaproximar os países. É muito legal ver, eu achei muito interessante, ainda mais sabendo que a premier japonesa foi de uma banda, né, de heavy metal. Achei muito interessante, não sabia desse fato sobre ela. Então, acho que é uma iniciativa importante para reaproximar e tentar curar essas feridas do passado. Eu quero só fazer um adendo, assim, eu vou fazer aquela cientista política pessimista. Eu entendo essa tentativa de alinhar as bases, mas eu acho que é um exagero do soft power. Justamente por isso que você está tocando, porque as relações elas foram muito densas, principalmente ali no período de 1910 a 1945, no Japão Imperial, com o trabalho forçado dos coreanos. Depois a gente teve a questão das mulheres de conforto, a reparação histórica, os próprios livros didáticos que têm as narrativas controversas em relação a esses fatos. Então, me parece que assim, todo aquele serviço de diplomacia que é feito no bastidor, que é extremamente importante e árduo,
ele se perde num momento como esse, porque foram feitos acordos econômicos entre os dois países, né? Mas a gente não falou disso, né? O mundo inteiro não viu isso porque ficou preso nessa brincadeira com a bateria. E eu estou sendo extremamente pessimista aqui, porque, como você falou, as relações elas são muito densas e tensas. Então, acho que se perdeu uma oportunidade muito boa de falar dessas relações e até de tentar amenizar um pouco esses, não sei se são erros históricos, eu diria erros históricos, sim, porque o Japão imperial em cima da Coreia foi muito violento, como você disse, né? Então, acho que a gente perdeu uma boa oportunidade aí. Mas, sabe, por outro lado, eu entendi perfeitamente, assim, a sua posição, que faltou, talvez, né, até uma seriedade em relação à situação, que poderia ser... Mas, por outro lado, a gente tem que pensar que tudo no mundo se dá por exemplos. E para as gerações mais novas, que não têm esse histórico, eventualmente, visualizar isso traga um novo sentimento. E a gente tem que pensar também que a história precisa ser construída, a história do futuro, porque se a gente viver também do ressentimento, do passado, são coisas que podem caminhar em paralelo. Eu, particularmente, achei, assim, muito bacana o momento de descontração, até porque eram pessoas, ali numa descontração, mais jovens, e não são pessoas jovens. Então, isso também traz uma mensagem. Sim. O Oriente, ele tem, ao contrário do Ocidente, uma cultura de mais respeito às pessoas mais velhas, e colocá-las ali no ambiente informal tem uma questão positiva. Então, eu super entendi, concordo, são coisas diferentes, mas acho que esses exemplos, às vezes, eles valem muito mais ser ressaltados para que eles servem, não para as questões históricas, né? Mas para trazer, muitas vezes, num cenário que a gente só vê de guerra, de tanta coisa, de tanto ódio, eu achei uma coisa bem bacana. Laura, quer complementar? Sim, quero complementar porque eu achei muito interessante, achei curioso, principalmente pensando nesse fortalecimento do polo asiático e desse protagonismo que a referência asiática tem tomado diante do mundo, porque até então a referência eram os ocidentais, o cinema ocidental, a música ocidental, e hoje a gente está vendo aí, eu nunca iria imaginar que eu chegaria a ver ali uma criança vendo vídeo de coreano. Então eu vejo que isso é um ponto bastante interessante de uma desocidentalização do mundo, uma nova ordem mundial também que entra ali, e eu vejo que a arte, ela de fato, ela vai se moldando também, flertando ali com esses movimentos políticos e de transformação aí no mundo. Não por acaso eu acho que no Brasil começou a ganhar Globo de Ouro, começou a ganhar Oscar, porque eu acho que sim, no meio da artístico a gente começa também a querer exercer influência das etnias. Bom, e o governo da Ucrânia decretou emergência no setor energético, que está próximo ao ponto de colapso devido aos ataques recentes da Rússia. O país vive o pior inverno desde que Vladimir Putin o invadiu há quase 4 anos. Segundo o presidente Volodymyr Zelensky, será criado um gabinete com poderes emergenciais para direcionar recursos a consertos urgentes nos sistemas energéticos. Ataques aéreos realizados neste começo de ano já deixaram mais da metade da capital de Kiev no escuro. Ainda sobre a Ucrânia, o presidente americano Donald Trump afirmou na quinta-feira que quem está atrapalhando um acordo de paz é Volodymyr Zelensky, não Vladimir Putin. Trump disse que o presidente russo está pronto para encerrar a invasão e o Kremlin concordou. Não é o que parece, então eu gostaria de conversar com a Daisy Siocari para avaliar essa fala de Donald Trump e essa situação calamitosa, né, na Ucrânia. Olha, o fato é que o que a gente tem visto aqui na Ucrânia, e agora principalmente em relação a essa última notícia aí, é praticamente uma guerra por desgaste. Acho que é essa palavra que dá para se usar, né? Porque a temperatura lá está menos 20 graus, não existe um sistema de proteção. E mesmo assim não se inicia uma conversa. Então, é de novo assim aquele Donald Trump. A gente sabe que existe uma questão nele que ele quer ser o grande líder responsável pela paz mundial, mas às vezes me parece que esses acordos dele, eles são muito fracos, ou eles não têm a base fortalecida para que eles se efetivem. Porque o que está acontecendo na Ucrânia agora é simplesmente uma guerra por desgaste, né? Eles vão massacrar a sociedade até que a sociedade inteira grite e diga, olha, não dá mais, porque acordos poderiam ter sido feitos. Laura, quer complementar? Bom, eu concordo com a Daisy que para mim, eu acho que isso não vai terminar enquanto não for feito o que a Rússia quer, na verdade. Então, eu acho que o acordo, ainda assim, mesmo que seja feito, vai ser prevalecendo os interesses da Rússia. E eu não acho que eles vão dar ali respiro enquanto não conseguir aquilo que eles querem.
Bom, então a gente segue porque os Estados Unidos anunciam o início da segunda fase do plano para acabar com a guerra em Gaza. Essa etapa começa com a completa desmilitarização do Hamas, que também deve entregar o corpo do último refém morto. A segunda fase também incluiu a criação de um comitê tecnocrata palestino com 15 membros, que será encarregado de administrar a faixa de Gaza. Mas, apesar do plano de cessar fogo, os bombardeios não terminaram por completo e ainda há troca de acusações sobre desrespeito à trégua. Então, Karina, eu gostaria que você fizesse uma análise desse cenário e dessa nova fase. Bem, essa mudança de fase, ela na verdade é uma mudança protocolar. Isso porque a primeira fase ela incluía o fim das agressões totalmente, né, por parte do Hamas e por parte de Israel, e a entrega de todos os reféns, aqueles, né, que ainda estavam vivos, e os restos mortais, né, dos reféns que já tinham perecido. Então, isso não foi concluído. Então, nós vemos ainda as agressões de ambos os lados, nós vemos que ainda tem um refém, né, os restos mortais de um refém que ainda está na faixa de Gaza, e essas acusações. Então, né, Israel alega que continua efetuando ataques porque o corpo do refém não foi entregue e, com isso, o acordo não avança. Como há uma cobrança internacional muito grande para que o acordo, né, tenha o prosseguimento esperado, Donald Trump anunciou essa segunda fase. Essa segunda fase era muito ansiada porque, primeiro, demonstra que o acordo tem um segmento, segundo, porque é a fase de desmilitarização do Hamas. Porém, não é descrito como essa desmilitarização vai ser feita, ainda mais sob intenso combate ainda, né? Estima-se que crianças continuam morrendo, mais de 100 crianças morreram desde o início do cessar-fogo na faixa de Gaza. Não se fala ainda de um plano de reconstrução da faixa de Gaza e os ataques a Israel continuam também acontecendo no território. Então, ainda é muito vago, né? É positivo que tenha sido já construído um comitê por palestinos, né, para administrar a faixa de Gaza, né, e que não sejam membros do Hamas, é claro, mas ainda há muita efemeridade do que vai ser de fato, né, essa segunda fase, como vai ser feita a desmilitarização. Isso não foi esclarecido ainda pelos negociadores. Bom, e nesta semana, o presidente Lula determinou que os órgãos federais tomem providências em relação à Enel. O Ministério de Minas e Energia cobrou a ANEEL sobre um processo que pode levar ao fim do contrato com a empresa italiana. A agência garante que a distribuidora de energia vem cumprindo o plano de melhorias na Grande São Paulo e vai esperar o fim do período chuvoso para fazer uma nova avaliação. O prefeito Ricardo Nunes ponderou que a manifestação federal é positiva, mas está atrasada. Enquanto isso, a população de São Paulo volta a sofrer com as falhas constantes. Desde esse Siocário, a gente vem falando na nossa programação, né, da Jovem Pan sobre o caos que vira toda tarde aqui em São Paulo e a falta de energia elétrica. Não, Danúbia, você sabe que quando começa a ventar aqui em São Paulo e se preparar para a chuva, eu já mando mensagem para minha família falando, gente, se eu sumir é porque acabou a energia elétrica, porque São Paulo é assim. Então, todo dia está começando a chover, é possível que eu suma. Porque é isso, São Paulo virou isso. O governador e o prefeito Ricardo Nunes já tinham tentado cessar esse contrato, mas o governo federal tinha resistido. Isso é uma coisa que é necessário que fique bem claro, mas não dá mais. Não é possível que uma empresa desse nível não consiga manter a maior cidade do país, a maior cidade da América Latina, estável quando vem uma chuva. Ou quando venta, porque às vezes o pior nem é a chuva, é o vento. Começou a ventar, o paulistano morre de medo. A gente tem medo aqui de 2 caras numa motocicleta e de vento. É um absurdo. Então, essa empresa ela não pode mais continuar. É preciso, sim, que o governo federal, estadual e municipal resolvam isso. Eu lembro que durante o último período eleitoral, a última disputa eleitoral para a Prefeitura de São Paulo, a gente teve um apagão e o Ricardo Nunes conseguiu deixar bem claro que por ele já tinha quebrado esse contrato, mas a gente espera que 2, 3 anos depois isso possa acontecer, porque eu não conheço,
na verdade, eu desconheço um paulistano que esteja satisfeito com o serviço dessa empresa. Fora o preço que a gente paga, né? Porque a conta, cada dia, você usa e você não usa, é algo inexplicável. Exato. Tudo absurdamente. Se você desligar o ar-condicionado, o custo vem o mesmo. Eu não sei, não há o que você faça. Estou vivendo as trevas da escuridão, acendendo uma vela e a conta ainda vem altíssima. E como você falou, ventou. Às vezes a gente que trabalha em home já fica desesperado. Já diz, gente, às vezes eu falo para meus alunos, se eu sumir é porque realmente caiu. E acontece várias vezes. Aí você tem que ter várias outras fontes alternativas, né, em casa. Carregador, vela, é um absurdo. Concordo plenamente, é um absurdo. Laura, aproveitando que você estava em Florianópolis, eu gostaria que você comparasse qual a situação, então, de energia elétrica, dos medos ali da população. É aqui como São Paulo? Como que está a situação por lá? Como é não ter medo de Bom, lá a gente também tem um pouco de medo de vento. Às vezes a gente tem alguns desastres também que acontecem por lá, mas não é nada próximo do que é em São Paulo. Foi algo que me assustou quando eu comecei a morar em São Paulo, principalmente por ver que isso afeta os grandes centros, né? Isso aí, ele acaba impedindo até a circulação do trânsito e aquilo que a Daisy falou é o que eu sempre falo. Gente, a gente está na principal capital da América Latina. Como que quando chove a gente fica sem energia? Olha o custo disso. Eu não sei nem mensurar o custo que isso tem pelo fato de a atividade econômica precisar parar ou a gente precisar ficar preso ali no fluxo de trânsito. Isso traz um prejuízo quase que inestimável. É muito difícil de calcular até o prejuízo que isso traz para a cidade de São Paulo, fora o estresse, fora o desconforto, mas também acaba trazendo um impacto econômico muito grande para a cidade de São Paulo, certamente. Karina, e a gente tem um impasse aí, né? Pensando em Mercosul, porque a Enel é uma empresa italiana, Premier está ameaçando assinar essa assinatura de contrato justamente por conta da postura do presidente Lula em relação à Enel. Sim, também se escala para um conflito aí, né? Digo, conflito não é guerra, tá, gente? É um conflito diplomático, né? Que envolve o acordo com o Mercosul e a União Europeia, né? Então, é uma questão, para vocês verem a relação entre uma questão, entre aspas, local, né? Mas reforçando o que aqui minhas colegas disseram, né? A maior cidade da América Latina. Então, não é tão local assim, né? Uma questão local com as questões internacionais. Então, sim, é por isso, imagino que o governo, né, federal esteja numa postura que não queira assinar o final do contrato, mas que já se tornou algo completamente imediato, né? Não há mais opção, visto a total inadequação da empresa em conduzir a gestão. Bom, vamos na reta final, deixa eu abrir um tema delicado para vocês. Qual a música ou canção brasileira não pode faltar em uma boa festa? Evidentemente que é evidente. E vocês sabem, então, qual música brasileira mais executada nos shows ao vivo no país em 2025? Foi evidente. Evidentemente foi, exatamente. Sério? A Cíntia tá por dentro de tudo. Claro, e pior, estou me segurando aqui, porque desde o começo que eu vi, eu falei, eu vou cantar. Mas ela preparou uma palhinha pra gente. Não, eu não vou pagar esse mico em rede nacional, mas evidentemente, gente, quem não participa de um karaokê em que essa não é a música escolhida? É verdade. Seja um bêbado, seja um afinado, seja um cantor profissional, todo mundo arrisca uma evidência. Todo mundo aproveita pra extravasar nesse momento. Exatamente. Legal. Bom, segundo o ranking divulgado pelo ECAD, a segunda, né, música mais executada é Boate Azul, seguida por Não Quero Dinheiro da lista. Tem mais algumas músicas ali sertanejas. Tem ainda a Eva, que é a versão de uma canção italiana. Tem o Pagode Cheia de Manias e tem até Los Hermanos com Ana Júlia, que também é maravilhosa. Poxa, algumas coisas não mudaram, né? Algumas não. A gente vai ficando velho, mas o que é velho é bom permanece, né? Sim. Isso aí. Bom, vamos encerrar, meninas. Eu agradeço muito a companhia de vocês, toda a participação e agradeço também a sua audiência, a sua companhia. Até a próxima. Linha de Frente. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan.